Reduzindo o risco com atalhos. É fácil culpar os turistas por suas compras insensatas, mas um exame meticuloso oferece uma visão mais benevolente. Eles foram educados pela regra, você recebe aquilo pelo que paga, e confirmaram sua legitimidade várias vezes em sua vida. Em pouco tempo, simplificaram a regra para caro é sinônimo de bom. Esse estereótipo funcionou para eles no passado, já que em geral o preço de um artigo aumenta junto com seu valor. Um preço superior costuma refletir uma qualidade superior. Assim, quando se viram na posição de desejar uma boa joia de turquesa, mas sem conhecer direito essa pedra, compreensivelmente confiaram na velha regra do custo para avaliar o mérito da joia. Howe Monroe, 1989. Embora sem perceber, ao reagirem apenas ao preço da turquesa, estavam procurando reduzir seu risco. Em vez de explorar todas as chances a seu favor tentando dominar cada característica que indica o valor de uma joia de turquesa, estavam confiando em apenas uma, aquela que sabiam estar quase sempre associada à qualidade de qualquer item. Estavam apostando que o preço sozinho informaria tudo o que precisavam saber. Dessa vez, porque alguém confundiu um meio com um 2, apostaram errado. De modo geral, em todas as situações passadas e futuras da vida, usar um atalho para reduzir o risco pode representar a abordagem mais racional possível. De fato, o comportamento estereotipado automático predomina em grande parte das ações humanas porque, em muitos casos, é a forma mais eficiente de comportamento, Gigerenzer e Goldstein, 1996. E, em outros, porque é simplesmente necessário, Bodenhausen, McCrae e Sherman, 1999. Fisk e Neuberg, 1990. Para viver no ambiente complexo e dinâmico dos dias de hoje, precisamos de atalhos. Não se pode querer reconhecer e analisar todos os aspectos em cada pessoa, acontecimento e situação com que deparamos, mesmo num único dia. Não dispomos de tempo, energia ou capacidade para tal. Em vez disso, temos muitas vezes que usar nossos estereótipos, nossas regras gerais, para classificar as coisas de acordo com umas poucas características-chave e depois passar a reagir sem pensar quando uma ou outra dessas características desencadeadoras estiver presente. Algumas vezes o comportamento decorrente não será apropriado à situação, porque nem mesmo os melhores estereótipos e características desencadeadoras funcionam sempre. Somos obrigados a aceitar suas imperfeições, já que não há realmente outra escolha. Sem essas características ficaríamos paralisados, catalogando, avaliando e aferindo, enquanto o momento de agir passaria. E tudo indica que estaremos contando com esses estereótipos num grau ainda maior no futuro. À medida que os estímulos saturadores de nossa vida continuarem se tornando mais complexos e variáveis, teremos que depender cada vez mais de nossos atalhos para lidar com todos eles. 4. Recentemente os psicólogos descobriram uma série de atalhos mentais que empregamos em nossos julgamentos do dia a dia. Kahneman, Slovik e Tversky, 1982, Todd e Gigerenzer, 2007. Esses atalhos operam quase da mesma forma que a regra caro é igual a bom, permitindo um pensamento simplificado que funciona bem a maior parte do tempo, mas nos deixa sujeitos a erros custosos ocasionais. Especialmente pertinentes a este livro são os atalhos que nos indicam quando devemos acreditar no que nos dizem ou quando devemos fazer o que nos pedem. Consideremos, por exemplo, a regra de atalho que diz: se um especialista disse isso, deve ser verdade. Como veremos no capítulo 6, existe uma tendência perturbadora em nossa sociedade de aceitar cegamente as afirmações e diretrizes de indivíduos que parecem ser autoridades em determinado assunto. Ou seja, em vez de raciocinar sobre os argumentos do especialista e nos convencermos, ou não, com frequência ignoramos os argumentos e nos deixamos levar apenas pelo fato de se tratar de um expert. Essa tendência a reagir de modo mecânico a uma informação em dada situação é o que chamamos de reação automática, ou cliques. 1. A tendência a reagir com base numa análise minuciosa de todas as informações pode ser chamada de reação controlada. Chaikin e Tropp, 1999. Uma série de pesquisas de laboratório mostrou que as pessoas tendem a lidar com as informações de forma mais controlada quando têm o desejo e a capacidade de analisá-las cuidadosamente. Caso contrário, estarão mais propensas a usar a abordagem mais fácil do cliques. Epley e Gilovich, 2006, Pat Wegener, 1999. Em um estudo de 1981, Pat, Cassiopo e Goldman, alunos da Universidade do Missouri, ouviram um discurso gravado que defendia a ideia de exigir que todos os veteranos fossem submetidos a exames abrangentes para que pudessem se graduar.
A questão afetava alguns deles pessoalmente, pois foram informados de que os exames entrariam em vigor no ano seguinte, antes que tivessem a chance de se formar. Claro que aquela notícia fez com que quisessem analisar os argumentos com atenção. No entanto, para outros participantes do estudo, a questão teve pouca importância pessoal, pois foram informados de que os exames só começariam bem depois de se graduarem. Logo, não tiveram uma forte necessidade de analisar com cuidado a validade do argumento. Os resultados do estudo foram claros. Os participantes sem nenhum interesse pessoal no assunto foram basicamente persuadidos pela experiência do orador no campo da educação. Eles usaram a regra "se um especialista disse isso, deve ser verdade", dando pouca importância à força de seus argumentos. Aqueles alunos para os quais a questão importava pessoalmente, por outro lado, ignoraram a experiência do orador e foram persuadidos sobretudo pela qualidade de seus argumentos. Portanto, parece que, quando se trata da perigosa reação cliques, nós nos concedemos uma rede de segurança. Resistimos ao requinte sedutor de reagir a uma única característica, desencadeadora, das informações disponíveis quando a questão é importante para nós. Sem dúvida isso ocorre com frequência. Leip e Elkin, 1987. Porém não estou totalmente tranquilo. Lembre-se de que vimos que as pessoas costumam reagir de forma controlada e racional somente quando têm o desejo e a capacidade de fazê-lo. Há pouco tempo fiquei impressionado ao saber de indícios sugerindo que o modo e o ritmo da vida moderna não permitem a tomada de decisões 100% racionais, mesmo em muitos assuntos pessoalmente relevantes. Cohen, 1978, Milgrom, 1970. Ou seja, às vezes as questões podem ser tão complicadas, o tempo tão exíguo, as perturbações tão invasivas, a agitação emocional tão forte ou a fadiga mental tão profunda que não temos condições cognitivas de agir de forma racional. Seja o assunto importante ou não, sentimos a necessidade de tomar um atalho. 5. Talvez em nenhum lugar essa última questão seja mais dramática do que nas consequências de um fenômeno que os dirigentes do setor aeronáutico rotularam de captainitis, Fouché, 1984, algo como comandantite, em português. Investigadores de acidentes da Agência Reguladora da Aviação nos Estados Unidos, FAA, observaram que, muitas vezes, um erro óbvio cometido pelo comandante do avião não era corrigido pelos outros membros da tripulação e resultava em acidente. Parece que, apesar da forte e clara importância pessoal das questões, os membros da tripulação estavam empregando a regra de atalho "se um especialista disse isso, deve ser verdade" para reagir à desastrosa decisão do comandante, Harper, Kidera e Cullen, 1971. Um depoimento de Thomas Watson Jr., ex-presidente da IBM, oferece um ótimo exemplo desse fenômeno. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi designado para investigar acidentes aéreos em que oficiais de alta patente foram mortos ou feridos. Um dos casos envolvia um famoso general da Força Aérea chamado Usain Enter. Antes de um voo, seu copiloto adoeceu e precisou ser substituído. O novo copiloto se sentiu honrado por estar voando ao lado do lendário general. Durante a decolagem, Enten começou a cantar mentalmente, acompanhando a canção com um balançar da cabeça. O copiloto interpretou o gesto como um sinal para puxar as rodas. Embora estivessem devagar demais para levantar voo, ele recolheu o trem de pouso, fazendo com que o avião despencasse de barriga. No acidente, uma pá da hélice atingiu as costas de Enten, dilacerando sua coluna e deixando-o paraplégico. Watson, 1990, descreveu a explicação do copiloto para sua ação. Quando ouvi o depoimento do copiloto, perguntei: se você sabia que o avião não iria voar, por que recolheu o trem de pouso? Ele respondeu: pensei que o general quisesse que eu recolhesse. O copiloto foi insensato. P. 117. Insensato? Naquele conjunto singular de circunstâncias, sim. Compreensível? Na agitação da vida moderna, que exige atalhos, também sim.